Olá, meus irmãos. Bom dia a todos, né? Uma ótima madrugada. Desejo para vocês em nome do Senhor Jesus. Aquele que tem acompanhado aí sabe que todos os dias, né, a partir das 3 horas da manhã, nós estamos aqui fazendo uma live, né, falando um pouco sobre a palavra de Deus para edificação da sua vida. E no final nós fazemos uma oração pela vida daquelas pessoas que estão enfermas, a vida, né, de pessoas que têm pedido aí oração para seus parentes, para seus familiares. E Deus tem abençoado grandemente a vida de cada um, inclusive a minha também, né? Que isso me traz uma alegria maior. Saber que eu tenho essa ferramenta, né, para poder evangelizar. E é assim que nós temos que fazer. A Bíblia nos ensina que Jesus disse: "Ide pregar o evangelho a toda criatura". Na época dos apóstolos, na época mesmo de Jesus, não tinha essa ferramenta, né? As redes sociais, não tinha. E hoje nós temos. E se essa ferramenta está nas nossas mãos, nós devemos usar. E hoje nós vamos falar de um assunto, e esse assunto acaba sendo um tanto polêmico, né? Nós vamos hoje falar, como eu falei no vídeo anterior, no vídeo de ontem, nós falamos sobre a soberba, né? E o que é soberba? A soberba é quando uma pessoa em si ela não dá a devida glória ou a devida honra a Deus, tá? Isso é a pessoa isso é ser um soberbo. E hoje nós vamos falar da inveja, tá? Que é um mal terrível, terrível, um assunto muito polêmico, tanto de ontem como de hoje. É um assunto muito polêmico porque isso está relacionado no meio evangélico também, no meio cristão. Não é só no mundo que a gente vê essa situação da inveja. Não, no mundo evangélico, ou seja, dentro de várias, se não todas, tá? Não quero ser aqui irresponsável no que eu vou falar, mas eu quero ser bem sincero, que essa inveja, esse mal, né? Isso é um mal causado em várias pessoas, e você hoje vai entender o que leva, né, uma pessoa invejosa a fazer, né? É totalmente diferente. A soberba é uma pessoa que não dá glória a Deus. A inveja, ela chega a um ponto de ser crucial na vida de uma pessoa ou de um ser humano para destruir outra. Tá? Nós vamos entender ao longo desse vídeo, em nome de Jesus. Agora são 3h03 da manhã, né, ou da madrugada, se assim alguém preferir. Mas é um assunto que nós vamos tratar nessa noite, e eu quero começar do livro de 1 Coríntios, capítulo 13, o verso de número 4. Tá? Eu quero começar com essa passagem bíblica, para que ao longo do vídeo a gente possa entender e refutar, né, nessa passagem que a gente vai começar, que diz assim: o amor, primeiro livro dos Coríntios, capítulo de número 13, né, e o verso 4 diz assim: o amor, ele é sofredor, o amor é benigno, e o amor não é invejoso, tá? Ou seja, o amor não é invejoso. A gente já começa nessa base bíblica para que a gente possa ter uma noção, né, do que a gente vai enfrentar, e se a gente olhar e entender
que aonde impera, né, onde impera o amor, não tem espaço para inveja, né? Se eu vou dar um exemplo, se dentro de mim eu tenho amor dentro de mim, no meu coração, no meu íntimo, não tem espaço para inveja. Essa é a verdadeira realidade. Aquele que é causado por esse mal da inveja é porque dentro dele tem uma brecha, um espaço onde o amor não preencheu, tá? Por isso que a gente tem que ter essa noção. Aonde o amor reina ou impera, não tem espaço para inveja. A inveja, ela é só um mal que é dada ou é conduzida dentro de uma pessoa em si por conta da falta de amor. Se eu tenho amor, se você tem amor, não tem por que a inveja nos causar algum dano e através da nossa vida causar um dano a outras pessoas. E é esse problema que a gente tem que entender. E é muito perigoso, é perigoso, tá? E aí nós vamos nos deparar com várias situações de inveja, várias situações. Por exemplo, inveja familiar, né, inveja espiritual, fora outras invejas que todas está relacionada dentro de pessoas, tá? Por mais que seja familiar, espiritual, tudo está relacionado dentro de alguém e alguém acaba causando um mal, um dano, tá? Um transtorno a outras pessoas por conta desse mal, tá? Que é um mal terrível, terrível mesmo, é a inveja. Eu quero aqui que você entenda, olha, a inveja, eu vou começar aqui pela inveja familiar, tá? Eu vou começar aqui pela inveja familiar, para que você possa entender. Porque a Bíblia nos menciona e nos traz vários tipos de inveja. Tem vários tipos, né? Mas eu quero trazer aqui um exemplo de uma inveja familiar. Tá? Nós vamos ver ali no livro de Números, Números, capítulo de número 12, tá? 12. Vai nos relatar, vai tratar desse assunto da inveja familiar, porque Números capítulo 12 vai falar de Moisés, Miriam e Arão. E a Bíblia menciona que está ali Arão e Miriam. E ali os dois estão conversando, estão dialogando, né? Ou seja, eu vou usar até o termo ali, estão até fazendo ou trazendo uma fofoca à tona sobre a vida de Moisés. Para quem não sabe, Moisés ele toma uma mulher para si, né? A Bíblia chama ela de uma mulher coxita, não tem o nome dela, não menciona o nome dela, só diz que ela é uma mulher coxita. E ali Arão e Miriam, que são irmãos, tá, de Moisés, são irmãos. E aí começa a questionar, né, entre os dois e começa um falar ao outro ali, começa aquela inveja de dizendo assim, Moisés ou Deus só fala com Moisés, porventura Deus não fala conosco também, né? E o próprio Deus olhando aquela inveja de Arão e Miriam por conta de Moisés. E os dois começam ali a trazer aquela fofoca, sabe? Começa a falar um com o outro, trazer à tona várias coisas. E Deus ele não se agrada daquilo. E a Bíblia diz que Deus ele pega Arão e Miriam e traz, né, a conduta deles a Moisés. E quando Deus chama ali Arão e Miriam e pede para que os três ali estejam juntos, né? Deus ele começa agora a revelar e ele traz um assunto e diz assim para Arão e para Miriam:
olha, se porventura estiver profetas no meio de vós, eu falarei com eles, Deus falando, tá? Eu falarei com eles através de sonhos ou então de visões. Agora, o meu servo Moisés, eu falo com ele face a face. E aí é onde a gente consegue entender a inveja de Arão e de Miriam por conta de Moisés. Por quê? Porque assim, Deus ele tomava uma posição e tomava um rumo, uma conduta. Deus tinha uma conduta com Moisés que não tinha com qualquer pessoa. Tá? Deus dava um sonho, dava uma revelação, um profeta. Só que com Moisés ele falava face a face dentro da tenda. E aí é onde a inveja dos irmãos, né? Que é familiar, dos irmãos mais próximos a Moisés ali, que foi constituído para ajudar Moisés, ficaram com a inveja tão grande que questionaram o que Deus fez. Aí a resposta de Deus, a ira de Deus veio sobre Miriam. A Bíblia diz que ela foi cheia de lepra, ficou ali por 7 dias, né, fora do arraial, e o povo não pôde prosseguir no caminho por conta da inveja de Arão, de Miriam, tomar conta do coração deles e, e acabou afastando ela, porque a gente sabia que todo aquele que é, a gente sabe que todo aquele que é leproso lá no Antigo Testamento, a Bíblia nos ensina que tinha que ser afastado do arraial até a purificação, ou seja, a inveja, né, de Miriam e Arão trouxe o que? Trouxe fofoca sobre a vida de Moisés, mas Deus intercedeu, porque Deus conhecia Moisés face a face, e isso é muito bom, meus amados. Tem muita gente que ela vai te atacar com fofoca, né? Pessoas mais próximas, não sei, talvez até parente, né? Familiar, como diz aqui de Arão e Miriam, que eram irmãos, né, de Moisés, vão te atacar, vão falar mal de você, vão trazer fofoca daquilo que não existe, né? Porque você tomou uma atitude e aí acaba trazendo um desgosto para certas pessoas, né? E aí começa a trazer aquela fofoca, fazer aquele motim contra você. Mas eu quero te dizer, fica tranquilo e deixa na mão de Deus, porque toda fofoca ela tem um fim. Ela só impera até Deus entrar com providência, tá? Essas pessoas que falam mal de você, por exemplo, a fofoca familiar que se reúnem para falar mal de você, fica tranquilo. Se você é um homem, uma mulher de Deus, Deus ele intercede e ele se encarrega de cuidar de você. Amém? Outra inveja é a inveja espiritual. Isso aqui também é um mal terrível, terrível. É a mesma coisa, basicamente, do que eu falei aqui sobre Moisés. A Bíblia nos ensina em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 5, que o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, está ele e Silas, tá, na cidade de Tessalônica. Segunda viagem missionária de Paulo e ele chega na cidade de Tessalônica. Quando ele chega na cidade de Tessalônica, e nós bem sabemos o que Deus ele fez, né, através da vida do apóstolo Paulo. E Paulo ele entra num dia de sábado na sinagoga e ele começa a pregar o evangelho, e a ousadia de Paulo é tão grande, que a Bíblia diz que se levanta alguns judeus, né, de Tessalônica e reúne alguns homens maus, tá? Reunindo alguns homens maus, eles vão tentar matar Paulo. Por quê? Porque eles estavam cheios de invejas, tá? Eles tinham muita inveja de Paulo por conta da ousadia espiritual que Paulo tinha. Paulo não era uma pessoa que só sabia falar bonito, tinha um bom diálogo, não. Paulo ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia menciona que quando ele está ali em Tessalônica pregando a sua segunda viagem missionária, homens terríveis, cheios de inveja, tentam matar Paulo. Inclusive eles vão na casa de um homem chamado Jason, né?
e não encontrando Paulo, eles saqueiam, ou seja, eles roubam a casa de Jason, pega Jason ali, leva ele para os principais da sinagoga, para interrogar, para perguntar sobre Paulo. Olha o que a inveja faz, meus amados. A inveja ela é terrível. A inveja ela é terrível. Que o mal da inveja não é simplesmente falar mal de alguém, tá? Eu quero que você entenda isso. A inveja ela chega a um ponto de matar outra pessoa, de destruir vidas por conta do mal que existe dentro de uma pessoa, e ela chega a submeter-se, né, a destruir ou tirar a vida de outra pessoa. E nós vamos entender isso mais adiante do vídeo. Tá? Eu quero que você entenda bastante. Então, eles tomaram, esses varões, né, tessalônico, tomaram essa decisão, né, de matar Paulo, tá? Onde Paulo foge ali, vai para a cidade de Bereia, né? Mas não deixa de pregar o evangelho. Isso que é maravilhoso, né? A inveja vem, tenta matar ou tenta destruir, mas só tenta. O mais importante é que Deus está no controle de todas as coisas, tá? Outro caso também que a gente pode ver é que a Bíblia ela nos dá vários exemplos, tá? Vários exemplos de inveja, tá? Uma que é bem mencionada, eu quero aqui mencionar para que você tenha uma noção, né, do que a inveja ela pode causar, né, em pessoas, em vidas. Nós vamos falar aqui de um caso que é tão um caso para muitos é relevante, mas é um caso para nós que somos cristãos e temos uma índole correta, tá? Uma índole boa com Cristo, maravilhosa na presença de Deus. É um ato de uma covardia, essa é a verdade. A tal da inveja entre Caim contra seu irmão Abel, que está no livro do Gênesis, capítulo 4, verso 5. A Bíblia nos ensina que vai Caim e Abel, né, os dois irmãos ali. E eles vão oferecer um sacrifício a Deus. A Bíblia nos ensina que Abel pegou do melhor que ele tinha, né, das suas ovelhas, o melhor, e ofereceu para Deus. Já Caim pegou aquilo que estava bom e agradável aos seus olhos e também ofereceu a Deus. Dois sacrifícios dos dois irmãos. Só que a Bíblia nos ensina que Deus intentou para o sacrifício de Abel, porque Abel pegou do que ele tinha de melhor para Deus. E o que acontece? Caim ele se enche de uma inveja, né, de um mal que é assim que a gente deve tratar a inveja, de um mal tão grande que é capaz de tirar a vida do seu irmão, tá? E tira a vida de Abel naquele momento ali, porque ele olha e vê que Deus intentou no sacrifício de Abel, já o dele foi rejeitado. Ou seja, a gente olha e analisa por que a inveja foi causada sobre Caim. Por quê? Porque Caim ele fez de qualquer maneira, né? Caim ele fez de qualquer jeito e foi rejeitado. E quando ele foi rejeitado, ele não aprendeu a lidar com a rejeição. Essa é a verdade, ele não aprendeu. Porque é um aprendizado, meus amados. Quando você faz algo para Deus e porventura chega a rejeição, quando chega a rejeição, você tem que entender uma coisa, é porque o seu sacrifício ou aquilo que você tem feito para Deus não tem agradado a Deus. Então, se não agradou a Deus, isso é um aprendizado, isso Deus está te dando novamente o privilégio de você poder fazer tudo de novo, mas com alegria, com amor, e você poder fazer para Deus de uma maneira santa, boa e agradável. Só que Caim, ele teve esse privilégio, mas ele não voltou atrás. Ele foi cheio da inveja.
E quando ele se encheu da inveja, a Bíblia nos ensina que ele matou, né, seu irmão Abel por conta da inveja. E é um mal, como eu repito aqui, e eu sempre estou falando, é um mal terrível, terrível mesmo. Chega a matar pessoas, chega a destruir outras pessoas por conta da inveja. E quantas pessoas a gente não tem lidado com isso? Quantas pessoas a gente não encontra aí mundo afora? Pessoas que são cheias de inveja, que tentam matar, tentam destruir outras pessoas, né? Inclusive, até nós mesmos. Se a gente não tomar cuidado e a inveja operar dentro de nós nos tornamos como Caim, né? Acabamos querendo matar outra pessoa, destruir, até espiritualmente. Carnalmente, você vê que o ímpio, a maioria do mundo, você vê a destruição de pessoas que matam outras pessoas, né? Mas para o cristão, a maioria das vezes é espiritual, tá? É espiritual. A inveja opera dentro dele e aí ele se sente menosprezado, ele acha que é inferior a outra pessoa e ele agora começa a lutar, né, para tentar matar outra espiritual, com palavras de baixo calão, né, com atitudes. Tudo isso a inveja causa na vida de pessoas. Então isso nós temos que tomar muito cuidado, é um mal terrível. E aconteceu com Caim e com Abel. Tá? E eu quero também aqui frisar aqui, a Bíblia nos diz lá em Gênesis de número 26:14, a Bíblia fala de Isaac. Isaac ele desceu na terra de Gerar, tá? E Isaac, ele, naquela época, ele era um homem muito rico, tá? Cheio de ovelhas, muitas pessoas à sua volta, né? Servos. E quando ele chega nessa cidade de Gerar, a Bíblia diz que tem um povo ali, né? Aquele povo que está ali é um povo filisteu, tá? E a Bíblia nos ensina que esse povo filisteu, eles invejaram Isaac. Eles olharam para Isaac, viram a riqueza de Isaac e aquilo eles não suportou, tá? E a Bíblia diz que veio uma ira sobre os filisteus, que quando Isaac chega na cidade, tem os poços de água, né? E esses poços, quem cavou foi Jacó, né? Na época que estava vivo ainda. Ele cavou esses poços, tá? E quando ele cava esses poços, Jacó não, perdão, Abraão cavou esses poços e Isaac depois toma conta. Tomando conta, ele vem para essa cidade de Gerar e quando chega lá os filisteus cheios de inveja, o que eles fazem? Eles pegam e tampam os poços, tá, de água para que o povo que estava com Isaac não tomasse daquela água. Ou seja, os filisteus se encheram de inveja, tá? Se encheram de inveja e isso acabou trazendo um mal gigantesco na vida daquele povo. E para quem não sabe, os filisteus os grandes rivais de Israel, né? No Antigo Testamento a gente consegue identificar isso. E a inveja operou nos filisteus e foram capazes de tampar os reservatórios de água que era de Isaac. Você está vendo aonde chega, onde opera a inveja, o que acontece? Não tem amizade. Onde opera a inveja não tem o amor. Onde opera a inveja não tem a alegria, tá? Não tem comunhão. Porque essa pessoa que ela deixa a inveja operar dentro dela, a todo momento ela vive uma vida só pensando em destruir outras pessoas, só pensando em tirar algo de outra pessoa, tá? Isso é inveja, a inveja causa isso, tá? Outro caso também, lá em Gênesis, capítulo 37, verso 11, o que nós aprendemos? Aprendemos que uma família, tá? Que aqui a gente já fala de Jacó e de José, tá? Os irmãos de José. Ou seja, a Bíblia diz ali que José era um filho querido, amado do seu pai. Inclusive, Jacó fez uma túnica de várias cores para José. Só que porque José era um jovem obediente,
um jovem que estava sempre disposto a realizar as vontades e os desejos de seu pai. A Bíblia diz que os irmãos de José se encheram de inveja de José, né? E a inveja que houve nos irmãos de José, por conta dele ser uma pessoa mais querida, mais próxima do seu pai, a Bíblia diz que eles foram capazes, olha só que terrível, porque eu falo para você que a inveja é terrível. Eles foram capazes, primeiro, de intentar contra a vida de José. Né? A Bíblia diz que eles fazem um plano quando eles veem José vindo ao encontro deles. Eles dizem assim: olha, lá vem o sonhador mor, né? E aí já começa todo um plano ali em querer matar José, em querer destruir José. Inclusive, quando José se aproxima deles, eles pegam José e lançam num poço, tá? Lança no poço. E depois daí a história se prolonga, eles vendem a José para o Egito e sabe, a história vai se desenrolando, mas não é isso que eu quero trazer. Eu quero trazer o que acontece quando uma pessoa deixa a inveja operar dentro dela. A Bíblia diz que eles jogaram José, venderam José para o Egito, e quando eles voltam para casa, eles ainda voltam com a cara deslavada. Tá? Eles vão trazer uma mentira para Jacó, para seu pai, dizendo que uma fera, ou seja, naquela época eles se referia como uma besta fera, tá? Ou seja, um animal comeu José. Inclusive eles trazem ali um pedaço de pano sujo com sangue e mostra a Jacó. Ou seja, a inveja, além de destruir uma pessoa, ainda causa, ainda forma caráter em pessoas mentirosas, tá? Porque eles venderam José, mas dentro do seu lar, com seu pai, intentaram uma mentira terrível, dizendo que José tinha sido comido por um animal, por uma fera. Ou seja, olha onde um ser humano, uma pessoa, ela é capaz de ir para satisfazer algo, né, dentro dele. E a inveja ela opera dessa maneira e acaba destruindo pessoas, destruindo famílias, destruindo vidas, porque você deixa essa inveja operar dentro de você. Isso é um mal que você tem que aprender e pedir muito a Deus para ter um certo controle, tá? Como eu já falei aqui, Caim matou Abel por conta de inveja, tá? Sem contar que a gente olha para Saul. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18 e verso de número 8, a gente consegue identificar aqui também a inveja sobre a vida do rei Saul. A Bíblia nos ensina que primeiro livro de Samuel, capítulo 18, e o verso 8, a partir do verso 8, diz que Davi ele chega de uma peleja, e chegando dessa peleja, a Bíblia diz que tem as mulheres, né, que estão ali do reinado de Saul. E elas começam a louvar, ou seja, elas começam a cantar e a dizer: Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Quando essas mulheres começam a cantar dessa forma, né, introduzir essas palavras, né, esses refrões nos lábios, a Bíblia diz que Saul está olhando aquilo. Saul está ouvindo aquilo. E quando Saul ouve aquelas palavras, aquele cântico naquele momento, a Bíblia diz que Saul foi tomado de uma inveja e de uma raiva tão grande, mas tão grande que ele começou a perseguir Davi para o matar. Não foi para trazer algo de bom para Davi, não foi trazer algo para agradar Davi, não. Ele começou a perseguir Davi a partir daquele momento, por conta da sua inveja, para matar Davi. Por quê? Porque ele olhava para Davi e tinha Davi como seu adversário, né? E essa é a verdade. A inveja acabou cegando Saul. A inveja fez com que Saul olhasse e observasse as atitudes de Davi e tentasse matar a Davi por conta disso, né? A inveja causa isso, como eu venho falando desde o princípio desse vídeo, tá? A inveja tem destruído muitas pessoas,
né? E elas, por não conseguir lidar com a situação, elas querem destruir outras vidas, tá? Elas não suportam as decepções da vida dela, e ela olha para outra pessoa e ela quer também frustrar a vida da outra pessoa por conta da inveja que está sendo causada dentro dela. Tá? E isso acontece como Saul. Saul, ele intentou toda a sua vida até a sua morte. Ele sempre perseguiu Saul, ou seja, ele sempre perseguiu Davi para matar Davi por conta da inveja. Ele não gostava, ele não aprendeu a lidar com a situação que ele estava vendo, porque ele olhava para Davi e tudo que ele via em Davi, aquilo causava raiva sobre a vida dele, mas não era porque Davi agia para que isso acontecesse, não. Por quê? Porque Davi era uma pessoa diferente. Davi era um jovem ainda na época, que tinha um coração voltado para Deus. E a Bíblia diz que Saul ele foi acometido pelo espírito maligno da parte de Deus. Ou seja, quando isso veio, causou inveja, e essa inveja fez de tudo para poder matar Davi. Mas nós sabemos da história, aonde chegou Davi, né? A inveja, ela só vai até onde Deus permite, tá? E a inveja, ela não tem esse poder de destruir um homem e uma mulher de Deus, não. Não tem poder. A inveja, ela é intentada sim para destruir você, mas se assim Deus permitir. Se Deus permitir, porque a gente olha para Abel é um homem justo, tá? Permissão de Deus é uma coisa. Agora, Satanás querer fazer de uma forma onde ele acha que ele tem poder para isso, ele não tem poder de maneira alguma. Satanás não tem poder para isso, porque a própria Bíblia nos ensina que Jesus, ele pegou a chave, né, do inferno, e a morte não tem mais poder sobre nós. Amém? Quero que você entenda isso. Outra coisa também, os principais sacerdotes, lá em Marcos 15:10. E aqui a gente vai falar do nosso mestre, né? Nosso grande redentor Jesus Cristo. Porque assim a gente olha e acha que a inveja só foi causada em outras pessoas na Bíblia, tá? Isso não foi ocasionado com Jesus de maneira alguma, tá? De maneira alguma. Com Jesus é que o negócio foi pior ainda, tá? Porque eles não conseguiam, né, aceitar Jesus. O mundo daquela época não conseguiu aceitar Jesus, ou seja, não suportaram Jesus, tá? Principalmente os fariseus. Lá em Marcos, como eu falei, capítulo 15, verso 10, a Bíblia diz que Jesus está sendo interrogado por Pilatos, tá? E a Bíblia diz no verso, como eu falei aqui, 10, que Pilatos sabia disso, sabia que Jesus foi entregue para os romanos, não foi por outra coisa a não ser por inveja dos principais sacerdotes da sinagoga, tá? É isso que Pilatos estava vendo, porque não havia condenação alguma, tá, para Jesus. A forma que Jesus estava fazendo, ele estava simplesmente falando, pregando uma palavra e não estava trazendo transtorno algum para Roma, tá? Só que para os fariseus, Jesus estava incomodando, ou seja, eles se encheram de inveja. A inveja foi tão grande dos fariseus, apesar que a gente sabe que isso tinha que ser cumprido, né, com Jesus, mas eu estou trazendo aqui e relacionando para você o que é inveja. E o que a inveja fez dos fariseus? Foram capazes de entregar Jesus para Roma para que ele fosse morto na cruz. Tá? Ou seja, a inveja leva o ser humano à morte. Ou seja, quando alguém está com esse sentimento faccioso dentro dele da inveja, ele faz de todas as formas para tirar vidas, tá? Aqui, se nós olharmos aqui todo o contexto aqui do que o pastor falou até agora, tudo é ocasionado sobre morte,
tá? Vidas que são tiradas através de pessoas, não vou dizer espírito da morte, não vou dizer Satanás, não. Eu vou falar através de pessoas que dão lugar à inveja, tá? E acaba tendo um fim trágico para outras pessoas, para pessoas que têm um coração bom, pessoas que são boas, né? Elas acabam pagando um preço por conta de pessoas invejosas. E isso tem acontecido demais, tanto em famílias como ministerialmente, dentro do seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, com o seu vizinho, né? Com parentes, com pessoas mais próximas de você. Isso tem acontecido. Você quer ver uma coisa terrível? É você comprar um móvel novo. Por exemplo, quem é dona de casa sabe disso. Vou falar a respeito de uma dona de casa. Compra um móvel novo dentro do seu lar, uma geladeira, um armário, não sei. Compra. A pessoa, ou seu vizinho, ou seu parente que chega à sua casa, olha aquilo e aquilo acaba causando inveja nela, né? E aí ela começa a botar defeito. Você pode perceber, ela chega e fala assim: ah, mas o canto do móvel tá batido. Ah, mas a cor não é bacana, né? Eu não gostei dessa cor, não. Ah, mas essa geladeira poderia ser ter uma litragem menor, ter uma litragem maior. Ela sempre começa a colocar ali, ou seja, eu vou usar um termo aqui, desculpa, mas não é. Isso é porque ela está cheia de inveja daquela situação. A mesma coisa para um homem. Um homem ele compra um carro novo, uma moto nova, tá? Ao outro se aproxima dele, olha e fala: ah, rapaz, eu não gosto dessa marca porque essa marca, o motor faz isso, o motor faz aquilo, o câmbio é ruim, os amortecedores arrebenta logo. Ou seja, ela se enche de inveja, ela não se agrada com aquilo que a outra pessoa tem, né? E acaba fazendo de todas as formas para frustrar a outra vida, né? A mesma coisa, eu vou usar aqui agora espiritualmente dentro de uma congregação, né? Um irmão ele prega ali, ele é uma benção pregando, mas sempre vai ter um defeito para aquela pessoa que é invejosa. Ela vai olhar e vai dizer: ah, ele gaguejou, ah, ele errou no sermão, ah, ele não soube explicar o sermão, ele falhou num versículo. Tudo para uma pessoa invejosa está errada. Só ela é a pessoa correta, só ela é a pessoa certa, que acha que tudo que ela faz é o correto e certo. Tá? Isso é uma pessoa invejosa. E tem muitos. A nossa volta tem demais. Tá? Mas eu quero aqui que você fique com essa palavra, né, nessa madrugada, e que você possa entender um pouquinho do que é inveja, tá? E o que ela causa nas nossas vidas. É um mal terrível. Fuja. Se você se aproximar de alguém que esteja dessa forma, fuja. A Bíblia diz: resistir o mal e ele fugirá de vós. Tá? Isso é um mal terrível. Fuja o quanto antes, para que esse mal não possa aproximar e ter algum dano sobre a sua vida. Amém? Eu quero agradecer a você que participou conosco nessa madrugada em nome de Jesus. Agora eu quero orar juntamente contigo pelas pessoas que têm pedido oração, né, têm deixado mensagem aqui pedindo oração, pelas pessoas que estão enfermos, né, em hospitais, pessoas que estão presas dentro de uma cela de uma prisão. Eu quero orar contigo e agradecer a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E se assim Deus permitir, voltaremos amanhã, tá? Em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar contigo agora e agradecer a Deus por essa palavra maravilhosa. E que Deus abençoe sua casa, o seu dia, você que vai ter vai sair de casa nesse momento para ir trabalhar, né, para buscar o seu pão, o sustento para sua casa. Que Deus abençoe o seu dia grandemente, a sua família, né, e que você possa ser, nessa caminhada, ser cheia do Espírito Santo de Deus, ser cheia de amor, para que esse mal terrível da inveja não possa adentrar sobre a sua vida, sobre o seu coração, para tentar destruir você, mas que você possa ser um homem, como a Bíblia nos ensina, bem-aventurado, né, um homem
que põe o seu coração no Senhor. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, eu glorifico-te, exalto o teu nome e agradeço ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Pai, neste momento eu oro por vidas, meu Senhor, que tem deixado seus nomes e pedido de oração aqui nas nossas lives. Deus, eu peço-te em nome de Jesus, visita essas pessoas, essas que estão no leito de hospital. Se assim, Senhor, te aprove, cura, Senhor, traz a cura para a vida dessas pessoas, essas que estão, Senhor, dentro de uma cela, de uma prisão. Pai, eu peço a ti, visita eles, Senhor, nesta madrugada. Deus, traz força, traz a coragem. Deus, dá, Senhor, Pai, ânimo para esta pessoa, para que ela possa suportar os dias e para que ela possa entender se ela está, Senhor, atrás, meu Deus, dessa jaula, se ela está atrás, meu Senhor, desse presídio, que ela possa entender que a justiça do Senhor foi cumprida, mas na hora e no momento certo, ela sairá deste lugar e ela será uma pessoa nova e renovada através do Teu Espírito Santo. Ajuda esta pessoa, Pai. Peço a Ti, Senhor, pelos trabalhadores, pelos aqueles que vão sair da sua casa e ao encontro, Senhor, do seu trabalho. Deus, dá um dia abençoado para essas pessoas, guarda elas, livra elas de todos os males e que o Teu nome venha a ser glorificado, Deus. E que o nosso dia hoje possa ser um dia produtivo, mas que o Senhor esteja no controle de todas as coisas, Pai. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Senhor, e graças a Deus. Deus abençoe a você, em nome de Jesus, por essa live. E se assim o Senhor permitir, voltaremos amanhã, em nome de Jesus.